louvor e a Ele adoração para todos sempre. Esse verso de número 2, principalmente, e eu quero usá-lo apenas para fazer uma introdução, e ela exige isso, traz para nós essa conotação: e o Senhor os entregou. E o Senhor os entregou. Quando lemos esta pequena porção do texto, nós temos que perguntar ao texto por que motivo o Senhor os entregou. E para responder isso, eu vou precisar um pouco mais do seu tempo e da sua paciência, porque o pregador é devagar, mas é constante. No final, dá tudo certo. Então, para começarmos a construir um caminho até nós retornarmos ao livro de Daniel, eu quero só refrescar a memória dos irmãos com algumas porções bíblicas. No livro de Atos, por exemplo, no capítulo 7 e no versículo 2, é um momento em que Estevão está fazendo uma defesa de fé. E a partir da sua defesa, ele começa mencionando o Antigo Testamento, pela casa de Abraão, e o texto aí diz: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Coisa bonita. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Isso implica dizer que Deus é um Deus que se dá a conhecer. Ele é o Deus do relacionamento. Não foi Abraão que foi à presença de Deus. Foi Deus que desceu no nível de Abraão. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. O texto de Atos 7:2 que está aí, o Estevão usa a expressão Abraão já com o nome modificado de Gênesis 17:5, mas quando Deus apareceu a ele, ele ainda se chamava Abrão, pai de um povo. Em que geografia, em que região, ele diz? Estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ou seja, esse texto é a correspondência do Gênesis, do capítulo 11, do verso 29, do 26 a 29, pois após isso o pai de Abrão vai falecer. Então, quando ele está saindo lá da Mesopotâmia, ele tem um destino. E o destino era Canaã. Mas o texto vai dizer que eles vão se estabelecer em Harã. E a razão de ficar em Harã é porque o pai de Abrão, o Senhor Terá, que por sua vez era um idólatra e fabricador de ninfas, de imagem, de escultura, ele resolve ficar por ali para comercializar o que ele tem, pois em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, aonde eles habitavam e da onde saíram, não era um deserto, não era um lugar qualquer. Nos tempos áureos, Ur dos Caldeus, ou a Mesopotâmia antiga, tinha 360 mil habitantes. Já era subdesenvolvida em muitas áreas. E na questão do paganismo, do politeísmo, da religião, mais de 2.000 divindades já eram adoradas. Então, o pai de Abrão vinha crescendo financeiramente através desse comércio. Harã, por ser uma cidade comercial, ele se estabelece ali também.
Porém, chegou os dias da morte de Terá. E aí o Senhor Deus voltou a falar com Abrão. Aí é Gênesis 12, verso 1, verso 2, verso 3. E disse Deus a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, verso 2 e verso 3, se você ler os dois versos, você vai perceber que existem 7 promessas ali. No verso 2, a primeira promessa é: far-te-ei uma grande nação. A segunda promessa é: abençoar-te-ei. A terceira promessa é: engrandecerei o teu nome. A quarta promessa: e tu serás uma bênção. O verso 3, a quinta promessa, está dizendo: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É a sexta promessa. E a sétima é assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus liberou 7 promessas para ele quando o chamou. Mas também é importante olharmos de novo para o verso 2 e 3 e percebemos o tempo do verbo que Deus usa nas promessas. Ele não fez nenhuma promessa no tempo presente. Ele usou sempre o futuro quando liberou as palavras de promessas. Ele disse: abençoarei. Ele disse: amaldiçoarei. Olha o verso 2, por favor. O verso 2: e far-te-ei, abençoar-te-ei, engrandecerei, tu serás. Abençoarei, amaldiçoarei, em ti serão. Então, nenhuma promessa está conjugada no presente, sim no futuro, e existe uma razão para isso. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. O texto diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Quem quer viver o cumprimento das promessas, não pode ficar parado e nem questionar. Quem quer viver promessas, precisa, pela fé, obedecer e caminhar. O que Deus tem para mim, para você, pode ser dito hoje, mas se cumprirá no decorrer da minha e da tua caminhada. Entre o propósito tem o processo. Então o convite ao milagre está aberto, porém você vai ter que obedecer e vai ser pela fé. Pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber. Saiu sem saber para onde ia, porque quem tem fé não questiona. Segundo Coríntios 5, versículo 7, texto para a igreja, Paulo, entre parênteses, diz assim, segundo Coríntios 5, 7, nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. Quando Deus fez as promessas a Abrão, ele ainda era Abrão, tinha 75 anos e não tinha filhos. 21:5 de Gênesis, ele está com 100 anos, é Abraão, e agora o Isaque nasceu. Glória ao nome do Senhor. Deus fala, Deus cumpre. Gênesis capítulo 26. Houvera um período de fome na terra e Isaque, o filho de Abraão, pondera no seu coração a possibilidade de descer ao Egito, e Deus fala com ele: não desça ao Egito, permaneça aqui em Gerar.
26, versículo 4, Deus faz promessas no verso 2, 3 e 4, e encerra Gênesis 26, 4 assim: multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porque o Deus de Abraão é o Deus de Isaac. Gênesis 28, verso 13 e verso 14, agora já não é mais o Abraão nem o Isaac, agora é o Jacó. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Ponto. Esta terra que está deitada, darei a ti a tua semente. Verso 14, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, as mesmas promessas que Deus falou a Abraão, ratificou a Isaac, confirma a Jacó. E todas elas têm a ver com a terra prometida, a terra de Canaã, dando a sua semente àquela terra, a sua descendência àquela terra por herança. Os irmãos bem sabem que é de Jacó que virá as tribos, pois ele será pai de 12 homens, uma menina, e através da vida de Jacó e pelos seus filhos, Deus vai providenciar alguns dentre eles. O José, por sua vez, vai ser um instrumento depois do processo. Vai assumir o governo do Egito, e é pelas mãos de José que mais tarde o Jacó vai conseguir descer ao Egito e morar numa região chamada Gósen, habitando ali por longos anos. No livro do Êxodo, lá no capítulo 1, desde o seu verso 2 até o verso 6, nós vamos ter registros mostrando que o Jacó desceu ao Egito com 75 pessoas, verso 5 e 6, e o texto lá vai dizer que o faraó daquela monarquia ou daquela gestão, ele não conhecia os feitos de José. De maneira que ele começou a oprimir o povo de Israel, que embora ainda fosse um povo em fase de formação, porque 10 com 75 começam a multiplicar-se no Egito. Capítulo 1, verso 12, por exemplo, eles estão se multiplicando debaixo de muitas dificuldades. O texto diz que mesmo debaixo da aflição, debaixo da angústia, eles crescem, mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que enfadavam por causa dos filhos de Israel. Ou seja, as lutas, as pressões, as dificuldades, os processos não diminuíram o povo, não estagnaram o povo cresceu debaixo da aflição, da pressão, da angústia. Quanto mais afligia, mais se multiplicava. Deus teve o cuidado de providenciar o libertador, o instrumento que seria usado para tirar esse povo e conduzir a caminho do deserto, a saber, Moisés, que é preparado no capítulo 2 do Êxodo. E depois, no capítulo 3, Deus vai falar com ele. No capítulo 2, ele nasce, ele é criado como filho da filha de Faraó. Ele fica no Egito 40 anos da sua vida. Já no capítulo 3, ele tem 80 anos de idade, pois já tem mais 40 anos que ele está apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, e agora a sua linguagem é totalmente pastoril. Êxodo 3, verso de número 5, o encontro é marcado. Ele dá uma olhada para aquela sarça ardendo em fogo, ele se aproxima para ver um pouco mais de perto o que era aquilo, então Deus se dá a conhecer a ele. Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa.
A partir desse ambiente de relacionamento, encontro, entre um diálogo aqui e outro ali, Deus estabelece que ele será então o instrumento que Deus vai usar. Êxodo 4, verso 22, Deus fala a Moisés o que ele vai ter que falar a Faraó a respeito do seu povo, e o texto diz assim: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Observe bem o que Deus está dizendo no texto. Moisés, você vai dizer a Faraó que Israel é meu filho, meu primogênito. Esta expressão final, primogênito, implica dizer aquele que nasceu primeiro. Mas a essa altura Israel não era a primeira nação, pois o tronco das nações está em Gênesis capítulo 10, e lá já existiam os babilônicos, os sumérios, os acadianos. Como Deus pode chamar Israel de meu filho e mais ainda meu primogênito? É porque a partir desse momento aqui, Deus escolhe esse povo. Na sua soberania, Deus o separa, Deus o chama. E quando Deus escolhe, separa, chama, ele também consagra. A palavra primogênito aqui para Israel, dentro da vocação divina, seria primazia, posição, destaque. Entre todas as nações da terra, vou colocar Israel por cima. Vou dar destaque, honra a Israel e vou usar Israel como instrumento para atrair as outras nações. É um chamado, é uma escolha. A pergunta que podemos fazer nesse texto é: qual o critério, Senhor? O Senhor está usando para escolher Israel, se existe outras nações? Por que motivo escolher Israel e não outra nação? E o critério é um só. Jeremias 31, versículo de número 3, tem uma frase que eu amo por demais. Lá o texto vai dizer assim: há muito tempo que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Qual o critério que Deus usou? Amor eterno. Por que Israel? Porque eu amo. Ama por quê? Porque eu amo. Mas qual a razão? Porque eu amo. Qual é a fonte? Porque eu amo. A partir de que momento o amor é eterno? Se ele é eterno, é tão eterno quanto o Deus que ama. Ou seja, Deus não esperou nada para amar esse povo. Deus olhou para o povo e amou, e não esperou nada do povo para amar. E eu estou olhando para você agora, e esse mesmo texto tem a mesma força. Deus não esperou nada de você para te amar. Você não veio aqui mostrar alguma coisa para ele, para ver se ele gosta de você. Ele te ama com um amor eterno. Ele te ama antes da sua existência. Você nem era nascido, mas ele já te amava e já tinha um plano e um propósito na sua vida, para a glória do nome dele. Então existe um aspecto de soberania, e na soberania Deus é inquestionável. Não se questiona Deus na sua escolha, na sua soberania, porque manda quem pode e obedece quem tem no mínimo um pouquinho do juízo. No capítulo 19 do mesmo livro do Êxodo, aí Deus faz algo tremendo. No 19, verso 5, você tem uma ideia, do 5 até o 7, o Moisés está no Sinai, num diálogo tremendo com Deus. Deus olha para Moisés e fala assim: desce, conversa com o povo lá fora, narra essa história e traga uma resposta para mim. Vai do 5 até o 7, assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. E veio Moisés, chamou os anciões do povo, pôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Vamos ver a resposta do povo, verso 8. Aí o povo responde assim: então todo o povo respondeu a uma voz, disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Aí o Moisés volta e fala para Deus. O povo disse: pode assinar embaixo que está todo mundo junto e bem misturado.
Pode fazer o que o Senhor quiser, que o povo lá na terra está a fim de fazer, obedecer e andar nos teus caminhos, e vai ser uma bênção daqui para frente. Isso foi com Israel e parece que é igualzinho conosco. Deus fala no céu, a gente obedece na terra, está tudo alinhado. É só vitória, é só bênção. Eu vou esperar um pouquinho, porque é muito glória a Deus nessa parte. Eu não quero atrapalhar você a adorar. Eu não quero, é isso. Não quero atrapalhar a sua adoração, então vou ficar aqui um pouquinho. Vou ficar aqui, isso, respira. Por quê? Porque o que nós estamos vendo na trajetória vai desembarcar daqui a pouco em Daniel. Eu só estou explicando para você porque Deus entregou. É um caminho que eu estou fazendo para te explicar Daniel 1:2, porque Deus entregou. E nesse desenvolvimento, o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, começa a peregrinar no deserto, vem os sobes e desce, vem as murmurações e os retornos, e vem a intercessão de Moisés, as provisões e os cuidados de Deus. Deus estabelece tabernáculo, lugar de culto, relacionamento. Deus vem e fala, estabelece sacerdote, levita, sumo sacerdote, ambiente de culto, provisão, cuidado, livramento, vence rei, tira rei, abala, abre terra, engole gente, faz tremer, faz sacudir, e Deus vem fazendo as suas maravilhas, vem cuidando conforme havia prometido. Mas há um texto que está em Levítico, e como ele é muito longo, vamos ler só pelo menos 3 versos. Levítico 25, verso 1, 2 e 3, talvez ali eu faça uma sinopse do restante. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo... Aí eles falam aos filhos de Israel e diz-lhes, olha o tempo que ele está dizendo, quando tiverdes entrado na terra, que vos dou. Mas eles não entraram ainda, e Deus já deu. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Quando estiverdes entrado na terra, futuro, que eu vos dou. Já está aqui, tranquilo. Não tem como não dar errado esse negócio, ele já prometeu e vai cumprir. A terra então que vocês vão entrar, ele disse, então a terra aguardará um sábado ao Senhor. 6 anos semeará na tua terra, 6 anos podará a tua vinha, colherás a sua novidade. Por favor, segue mais um verso. Porém, ao 7º ano, está ótimo aí, porém, ao 7º ano haverá sábado e descanso ao Senhor, a terra um sábado ao Senhor, não semearás do campo, nem poderá a sua vinha. Está ótimo. A regra é o seguinte, entrou na terra prometida, trabalha 6 dias, descansa o 7º dia. Entrou na terra prometida, trabalha 6 anos, mas o 7º tem que descansar. Trabalha 6, descansa 1 em semana, trabalha 6 anos, descansa 1 em anos sabáticos. E isso era só para obedecer, e não teria nenhum problema se ficasse 1 ano sem trabalhar, 1 ano sabático, porque no decorrer da história você vai perceber Deus falando, fica tranquilo, porque eu farei com que a terra dê o que vocês vão precisar, pode ficar tranquilo. E ainda vou permitir que no sábado vocês possam sair para colher da fartura que vai suprir todos os outros dias. Pode ficar tranquilo. Ou seja, eu vou cuidar de vocês nesse período. Então era um tempo maravilhoso para eles, e o período vai ser de dor, porque pelas mãos de Josué, pela instrumentalidade dele com Caleb, depois de 5 anos de batalha, a segunda geração vai entrar na terra prometida, o livro de Josué vai terminar, o de Juízes vai começar, capítulo 1 até o capítulo 21, 330 anos de história, mas agora o povo já está na terra prometida, e agora eles estão de posse de tudo aquilo que o Senhor vos prometeu. Deus cumpriu mais uma promessa, Deus é fiel, nenhum glória, hein? Poxa vida, Deus é fiel, Deus cumpriu o que havia prometido. Mas é interessante que o texto vai dizer que Deus não desapossou a terra, Deus ainda deixou que a terra estivesse ocupada pelos cananeus. Gostaria que você olhasse isso aqui, Juízes 3, versículo 1, e depois Juízes 3, versículo 4. Em Juízes capítulo 3, versículo 1, olha o texto. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar. Senhor, por que o Senhor deixou essas nações aqui, se a terra é nossa? Aí o texto responde, para por elas provar a Israel. Para por elas provar a Israel. Para por elas provar a Israel.
para, porém, nenhum glória a Deus, tudo bem, provar a Israel. Verso de número 4, olha o verso 4, estes pois ficaram para por eles o Senhor, provar a Israel, provar a Israel, provar a Israel, provar a Israel, provar a Israel. Deus, por que o Senhor quer provar a Israel? O Senhor quer conhecer Israel? Não, Israel eu conheço desde o ventre. Então para que provar? É para Israel se conhecer. Em que sentido? Para eles se conhecer, porque uma coisa é eles me servir sem terra, sem herança, sem cumprimento de promessa, sem vitória, sem livramento, sem bênçãos, sem fartura, sem cuidado. Outra coisa é continuar me servindo com a terra, com a herança, com o livramento, com a fartura, com os meus cuidados. Eu quero só que eles possam perceber que eles têm a capacidade de me adorar quando não tem nada, mas tem a mesma capacidade de me esquecer depois que recebeu tudo. Eu vou esperar um pouquinho, que essa parte também da línguas estranhas e profecias, eu não posso atrapalhar um momento pentecostal do culto. Porque é um retrato de todos nós. É um retrato de todos nós. É por isso que, vez por outra, eu, você, nós, estamos passando por alguns apertos. Quem tem glória, dê glória agora, tá? Por quê? Porque nós abusamos demais. Não temos, oramos, não temos, buscamos, não temos, congregamos. A nossa fidelidade, a nossa integridade, o nosso relacionamento, o nosso compromisso, a nossa lealdade. Eu não sei se você já pegou a raiz da palavra integridade e percebeu que ela nunca mora sozinha, porque a integridade está justamente amalgamada com a fidelidade, com a lealdade. Quem é íntegro é fiel, quem é fiel é leal, e são três coisas que Deus espera de nós: integridade, fidelidade e lealdade. E quando você esquece isso, Deus te lembra por meio de alguma prova. Você pode incomodar o vizinho do lado e dizer para ele que quer dar glória agora ou depois. O louvor estava melhor, não estava, irmão? Estava melhor o louvor, não estava? Mas faz parte. Se é o que o Senhor deu, é isso que a gente vai ter que ouvir, irmão. Vai dando glória e vai comendo. Então, por vezes, nós nos achamos em alguma situação de desconforto. E é para a gente dar uma olhadinha para dentro de nós, porque nos conhecer, Deus já conhece. Agora é para nós nos conhecer, ver a capacidade que nós temos. Esse povo entrou na terra, esqueceu o Senhor, e a coisa foi feia. Eu vou usar só um versículo para você ter uma ideia do que é uma coisa terrível, quando o assunto é apostasia, ou desvio, ou infidelidade, ou falta de integridade, lealdade e fidelidade ao Senhor. Juízes 6, versículo de número 10, só esse versículo pode responder já por completo os 330 anos deste livro. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Verso 11, por favor. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo. Capítulo 10, verso 6. Vamos meter? Capítulo 10, verso 6. Capítulo 10, verso 6, Juízes. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aí, conta comigo, por favor. Por favor. Serviram aos Baalins, é 1. Astarotes, é 2. Aos deuses da Síria, é 3. Aos de Sidom, é 4. Aos de Moabe, é 5. Aos dos filhos de Amon, é 6. E aos dos filisteus, é 7. E que mais? Ainda deixou o Senhor. Para que servir a Deus, se a gente já tem 6, 7 deuses para servir? Bora ir atrás. E o povo deitou e rolou. Deus assistiu de camarote e disse: fica tranquilo, daqui a pouco eu entrego vocês nas mãos dos ídolos deles e na mão deles também. Por isso que Deus sempre está entregando o seu povo na mão dos seus inimigos. Por quê? É só entregar que eles oram. É só entregar que eles lembram do Deus verdadeiro.
É só entregar, meu irmão. Quero te adorar, Senhor. Agora. É só entregar, Senhor. Se eu sair dessa, não falta um culto, Senhor. É só Deus entregar que os votos voltam, os compromissos voltam. É só Deus entregar que é um tal de levantar de madrugada para orar e fazer campanha, né, irmão? Meu Deus do céu, coisa linda. Deus sabe em que área da sua vida Ele pode tocar hoje para chamar a sua atenção de novo, viu, crente? Deus sabe que área da tua vida Ele pode tocar hoje para fazer tu acordar de madrugada para oração por particular, viu, crente? Deus sabe que área da tua vida Ele pode tocar hoje para te chamar de novo para integridade, para lealdade, para fidelidade. Esse negócio de ser crente freelance, isso não funciona não, meu filho. É pegar ou largar. Não dá para ser fast food com Jesus também não. Esse negócio de vir de vez em quando e quando e nunca, ou quando quer, não serve para o Senhor. Por isso que o Senhor, vez por outra, está entregando a gente na mão de uma situação, para ver se a gente volta de verdade, para servir a Ele de coração. Rapaz, esse pregador é maluco? Não, eu sou pastor de igreja, minha palavra é pastoral, eu não sou pregador itinerante. Pegou errado, eu sou pastor de igreja, eu mexo com rebanho, eu mexo com ovelha, eu assisto a igreja por dentro, meus olhos é de pastor, minha mensagem é de pastor, é para falar aquilo que o pastor gostaria de falar e não pode falar, mas eu posso falar, porque eu estou aqui para falar, para você tomar vergonha, se converter e ser melhor crente a cada dia. Ou vai esperar as coisas ficarem feias, para depois voltar de coração aberto para o Senhor. O Senhor vem apacentando o seu povo assim. E Deus foi falando uma vez, irmão. Deus, olha, irmão, vigia. Deus foi falando uma vez, falou uma segunda vez, e vai usando um profeta aqui, vai usando um vaso ali, e vai mandando um livro aqui, e um profeta canônico lá, e Deus vai falando, mas ninguém quer ouvir. Você pega um Saul, um Davi e um Salomão, 120 anos de monarquia. Saímos do período da monarquia com a morte de Salomão, o reino foi dividido. Quando o reino foi dividido, nós temos das 12 tribos, 10 se tornam uma nação só, Israel. 2 se tornam uma nação só, Judá. Israel vai se estabelecer reino norte, capital Samaria. Judá vai se estabelecer no reino sul, capital Jerusalém. Em Israel, 209 anos de história, 20 reis, e diz o texto e a história, nenhum fizera o que era bom aos olhos do Senhor. São 20 reis, 20 homens que governaram, lideraram, nenhum temeu a Deus, um pior do que o outro. Na casa de Judá, reino sul, capital Jerusalém, 19 reis e uma rainha. Apenas 6 reis se destacaram como reis que temeram ao Senhor. E Deus vai mandando os profetas para cada uma das regiões, vaticinando suas palavras, falando para se converter, chamando a atenção. Mas eles estavam presos, porque eles eram da semente de Abraão. Eles estavam presos porque em Jerusalém, por exemplo, tinha um templo ao Senhor. Eles estavam fiados nisto. Vocês devem se lembrar da oração que Salomão fez, segundo Crônicas capítulo 7, depois que ele está consagrando aquele templo, do verso 1 a seguir, e ele está no auge da sua oração, falando com Deus. Aí Deus responde no verso 14, se o meu povo, que se clama pelo meu nome, se humilhar, né, e se converter, se arrepender, e se converter aos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos altos céus, sararei a vossa terra e tal, e Deus vem reanimando. Só que eles pararam de observar o que Deus diz em 2 Crônicas 7, versículo 19, por exemplo. O verso 19 vai dizer assim, ó, porém, tá ótimo, não precisa nem ler o resto. Esse tal do porém é um problema sério. Com Deus tudo é assim, vai tudo bem, até que ele fala assim, porém. Se Deus falar alguma coisa no texto, tiver um porém, pode parar que o negócio é sério que vem na frente. Ou então o mas, a preposição adversativa que ele libera, quer dizer, segura que lá vem chumbo grosso. E no porém de Deus é assim, se vos desviardes
e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, que hoje vos tenho proposto, e fordes, e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a ele, vamos continuar, verso de número 20, então os arrancarei da minha terra, ô meu Pai. O Senhor vai nos tirar, arranco da minha terra que lhes dei, lanço da minha presença a casa que eu consagrei ao meu nome. O Senhor tira o povo e derruba a casa, tira o povo, derruba a casa, tira minha glória e ainda espalha a notícia para todo mundo ficar sabendo. Por que, Senhor? Porque é assim que eu vou tratar se me deixar, se me esquecer, se me abandonar. E Deus foi falando assim, de maneira suave. Está suave? Você viu como está suave? De maneira suave. É a palavra de Deus, não é gibi não, é a Bíblia, está na Bíblia. É de maneira suave, Deus vem falando. Alguém escutou, alguém obedeceu, alguém aceitou, alguém se converteu, alguém se arrependeu. Segundo Crônicas 36, verso 15. Olha só o sacode que esse texto vai dar em nós agora. 36, segundo Crônicas, verso número 15. Deus me mandou profeta, pregador, com mensagens cheios do Espírito Santo, e o Senhor Deus de seus pais lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros. Vou ler de novo. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra, a sua palavra, a sua palavra, a sua palavra, a sua palavra pelos seus mensageiros. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer aos irmãos que há alguém por aí brincando de pregar, pode existir alguém aí brincando de profetizar, pode haver alguém aí brincando de cantar, mas esse pregador aqui que vos prega não brinca de pregar, não brinca de profetizar e não brinca com coisas sérias. O meu chamado é sério, tem 29 anos que o meu chamado é sério, e eu não escolho púlpito, nem público, nem povo e nem mensagem. Eu escolho estar no centro da vontade de Deus, porque eu não conheço o coração da igreja, mas o Deus que eu sirvo conhece o coração da igreja e o alimento que ela precisa digerir e receber. Deus não fala com quem não veio, Deus não fala com quem está ausente, nem tenta lembrar da irmã que não veio, nem tenta lembrar do varão que não veio. É para mim, é para você, é para nós, é aqui, fecha a porta, ninguém entra, ninguém sai. A comida é para nós, para a gente melhorar a nossa vida com Deus. Deus mandou a palavra, mandou o mensageiro. Olha como ele mandou, madrugando. Foi madrugada. Ô Jeremias que sofreu, meu Deus do céu, 40 anos de ministério, 40 anos pregando para esse povo, 40 anos entregando a mensagem, debaixo de lágrimas, sofreu prisões, açoite, cisterna, foi abandonado, foi acorrentado. Ah, meu Deus do céu, mas ele continuou pregando. Na madrugada enviou-lhes, porque compadeceu do povo. Olha Deus com misericórdia do povo, e também da casa, da habitação, do lugar do culto. Vamos ver como é que o povo reagiu? Verso seguinte, verso 16. Olha como o povo recebeu, que alegria, porém zombaram. ...29 anos pregando nesse Brasil e fora dele. Às vezes eu tenho que dividir púlpito ou ver cenas que é de chorar. A igreja, ela parece que ela está inclinada mais ao momento de entretenimento do que um arrependimento genuíno pela palavra. Um falso pregador, um falso profeta consegue entrar na igreja, entregar 5, 6 profecias, fazer 3 ou 4 chorar, ainda deixar alguma coisa para entregar depois, ainda leva uma quantia exorbitante de dinheiro da igreja, porque consegue manipular mentes e pensamentos. Mas se um pregador for sério, se ele for verdadeiro, se ele tocar na ferida, se ele invadir a privacidade, aí ele não pode ser o pregador, porque é raro, porque escolheram ele, porque não tinha tão outro para chamar, e a gente está mais ou menos assim. E a igreja virou restaurante, a gente senta e dá uma olhadinha para o pastor, diz, traz o cardápio, que nós aqui escolhemos o que a gente quer comer, quem é que vai dar comida para nós, e a gente não pode cair nisso, porque senão Deus vai nos entregar
a situações difíceis, e talvez não seja por isso que a igreja brasileira não esteja amargando muitas amarguras, porque deixaram o Senhor e foram segundo os seus próprios caminhos e pensamentos. Mas hoje Deus está dando a mim e a você o privilégio de ser exortado pela sua palavra, pelo seu amor, porque Ele nos quer bem, Deus nos quer bem. Como que você reage às pregações doutrinárias? Como você reage quando te chama a atenção pela palavra? Qual é a sua reação quando Deus te cobra? Como você reage quando invade a sua privacidade? Como você está reagindo às mensagens que Deus tem mandado para você, para melhorar a sua vida cristã, para você se converter, se arrepender e ser um crente não só dentro da igreja, mas principalmente fora dela, no seu cotidiano, no seu contexto conjugal, no seu contexto familiar, na sua vida profissional secular? Como você tem reagido como sal nesta terra, como luz neste mundo? Quem é você pós-culto? Quem é você quando as luzes do templo se apagam? Quem é você quando o louvor cessa aqui? Quem é você da porta para fora da igreja? Como tem sido o seu testemunho? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido a sua integridade com a sociedade? Quem é você para o mundo? Você gera a mensagem da cruz para o mundo, ou o mundo fica escandalizado com a forma como você vive o evangelho? Pastor, que palavra pesada. Rapaz, o tema é pesado. Eu estou fugindo de lá para não bater mais, porque integridade é uma surra do começo ao fim. Eu estou indo pelo contexto para não ficar na temática. A temática dói mais, é melhor ficar no contexto. Zombam? Ah, é? O que mais? Desprezam. Zombam dos pregadores, desprezam a palavra? É. Escarnece dos profetas? Aí encerra desse jeito, ó que lindo. Até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio. Quando não existe remédio, Deus usa a vara. Quando não há remédio para curar a ovelha, Deus usa a vara. E aí ele usou duas varas. A Assíria, vara da disciplina sobre Israel, Reino Norte, riscou Israel do mapa como nação. Os caldeus, a Babilônia, a segunda vara, aí é Daniel. Pegou a vara. Deus está usando os caldeus. A essa altura, desse texto aqui, e desse cenário de Deus mandar a mensagem, o povo zombar, tem um crente chamado Abacuque, e aí você lê em casa, capítulo 1, ele está vendo esse cenário dizendo, não é possível. Abacuque está olhando o povo do Senhor nesse cenário, está dizendo, não é possível. Até quando vocês vão viver assim? Até quando vocês vão ficar nessa vida? Aí o texto diz que o Abacuque foi orar. O Abacuque começou a orar e disse, Senhor, até quando esse povo vai ficar assim? Ô Senhor, disciplina o teu povo, trabalhe no meio do teu povo, o Senhor não pode deixar o seu povo assim, olha como o povo anda. Aí Deus falou com Abacuque, tá bom. Capítulo 2 de Abacuque, o Senhor falou assim, sobe na torre de vigia. Ele subiu e Deus falou para você, agora dá uma olhadinha, o que está vindo de lá? Ele deu uma olhada e disse, os caldeus vêm vindo aí? Que é isso? Resposta de oração. Como assim? Você pediu para me arrumar, agora eu vou arrumar. Mas é os caldeus, os babilônicos estão vindo aí, o Senhor vai disciplinar o teu povo através do ímpio? Ô Abacuque, você decide, ou o povo é santo ou não é. Primeiro você ora, coloca o povo diante de mim, coloca o povo todo numa situação que é para mim tratar. Agora que eu vou tratar, você quer escolher o jeito que eu vou tratar? Você orou, a resposta chegou e vai ser do meu jeito. Deus está usando a Babilônia para tratar a casa de Judá. Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém. Daniel capítulo 1, versículo 1 diz isso. E ao sitiar no ano 605, ninguém entra, ninguém sai. E nesse primeiro sítio que ele faz, vem também a primeira deportação.
Na primeira deportação, só a família real, só os nobres são deportados para a Babilônia, e só vai destacar o Daniel, o Misael, o Ananias e o Azarias, porque só os 4 tiveram a decisão de manter a integridade. Não foram 4 que foram levados, não foi só os 4 que foram deportados, foi deportado na primeira deportação os nobres da família real para a Babilônia. Só vai destacar 4, porque só os 4 é que decidiram não andar de mãos dadas com o sistema, e eles poderiam ter andado se quisesse, porque poderiam ter razões particulares para isso, porque quando foram deportados para a Babilônia, eles não saíram da rua de baixo para a rua de cima, ou da rua de cima para a rua de baixo, eles foram exilados de Jerusalém, eles foram conduzidos para a Babilônia, eles desceram 1.500 quilômetros, estão a 4 meses a pé de distância de Jerusalém, e lá na Babilônia, eles não têm um sacerdote, um sumo sacerdote, eles não têm um levita, eles não têm um profeta, eles não têm a Torá, eles não têm o templo, eles não têm altar, eles não têm culto, eles não têm sacrifício para oferecer, eles não têm louvores, cânticos a Deus, eles foram conduzidos para lá e matriculados na faculdade da Babilônia, para um espaço de 3 anos, aprender o aramaico, que é a língua dos caldeus, para poder ter a habilidade de ficar versado nisso, para as próximas deportações que iriam acontecer. Eles foram preparados para habitar no palácio, para resolver questões difíceis. Sabedoria, inteligência e conhecimento era o que tinham Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eles foram deportados, exilados. Eles poderiam chegar lá e dizer: aqui mamãe não está vendo, papai não está perto, sacerdote não existe. Já que Deus permitiu isso, então a gente vai deitar e rolar aqui na Babilônia. Ora, estamos falando da 7ª maravilha do mundo antigo, estamos falando de altares espalhados por toda a Babilônia, fumaça subindo de todas as cores aos deuses da Babilônia, ao príncipe de Bel, a Marduk, a Aco, a Mercúrio. Eles estão no meio disso, mas o que eles carregam dentro, o que está impregnado, o que está inserido, está muito maior ou mais forte dentro deles. Não é um ancião de 50 anos no capítulo 1, não é um Daniel de 80 anos no capítulo 1, não é um Misael, um Ananias, um Azarias de 50, 60 anos de idade, não. Jovens de 14 a 16 anos de idade, que arrancados foram de seu solo pátrio, foram para terras estranhas, costumes diferentes, linguagem diferente, a refeição é diferente, a música é diferente, o vestuário é diferente, o comportamento é diferente, e eles têm tudo para se entregar ao pecado, mas não decidem se entregar ao pecado. Antes, assenta-se no coração, permanecer íntegro, fiel a Deus, mesmo não estando na sua própria terra. Eu fiquei pensando alguns motivos que Daniel, Misael, Ananias e Azarias poderiam ter para deixar a coisa acontecer. Primeiro motivo: estou longe de casa. É 1.500 quilômetros, 4 vezes. Não tem ninguém aqui não. Já que eu estou aqui, vou deixar a coisa acontecer. Mas não. Segundo motivo: mudaram os nomes. Simplesmente trocaram os nomes. Daniel, Deus é meu juiz. Deram o nome aí de Beltzazar, príncipe de Bel.
Mudaram o Ananias, o Misael, o Azarias. Agora é Sadraque, é Mesaque, é Abdenego. Cada um dos nomes judaicos representa a fé em Deus, o culto, a adoração, o compromisso, a responsabilidade, a dependência. Mas os nomes babilônicos também tinham significado aos deuses da Babilônia. E a mudança de nome implicava em mudar a identidade. Muda o nome dos meninos que a gente muda a identidade deles. Muda os nomes dos meninos que, além de mudar a identidade, faz com que eles esqueçam o Deus que eles serviam. Já sofreu a mudança da terra, está sofrendo a mudança do nome. Agora vem alguém para mudar a dieta. A refeição que vocês têm para comer é essa daqui. As finas iguarias do rei e o melhor do seu vinho. Aqui a coisa começou a envergar, porque pode mudar nome, pode mudar até de cidade, mas mudar quem somos por dentro, Daniel, Misael e Ananias e Azarias, eles estão dando uma mensagem para nós hoje aqui, e a mensagem é mais ou menos assim: não é o ambiente que me influencia. Não é o ambiente que me influencia. Isso não é uma coisa nova. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, para a banda do Oriente, e pôs o homem que formou ali. Gênesis 2, versículo 15. Deus colocou o homem no jardim para guardar e lavrar. No 2:18, Deus viu que ele estava só. No 2:20 a 24, pôs para dormir, pegou uma da costela, fechou o lugar da costela que pegou, formou a mulher. Quando ele despertou, ela está diante dos olhos dele. Agora o casal está no jardim. O ambiente do casal é jardim. O lugar do casal é jardim. Ali é o lugar da bênção, do culto, do louvor, da alegria, da comunhão, da cumplicidade, da transparência, do elogio, da felicidade, do relacionamento com Deus. Gênesis 3, versículo 1, olha a força desse texto. Gênesis 3, versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. A serpente é do campo, a serpente é do campo, a serpente é do campo. É da natureza da serpente ser do campo. E o casal é do jardim, o casal é do jardim, o casal é do jardim, o casal é do jardim. Mas a Bíblia diz que os nossos pais pecaram. Como que os nossos pais pecaram? Porque os nossos pais permitiram que a serpente do campo entrasse no jardim. Os nossos pais caíram no jardim. O ambiente não era de queda, mas não é o lugar que me influencia. É eu que tenho que influenciar o lugar que eu estou. Você pode estar no jardim, mas se abrir brecha para a serpente que vem do campo, ela vai conseguir entrar no teu jardim e fazer a bagunça que ela quiser. A serpente é do campo, entrou no jardim, evangelizou e ganhou 2 almas e deu problema para toda a geração. Depois que a serpente entrou aí, precisamos entender uma coisa: o lugar não pode te influenciar, é seu dever influenciar o lugar. Pastor, é que você não sabe onde eu trabalho. Pregador, tu não sabe aonde eu moro. Pregador, tu não sabe como é que é o meu vizinho, a minha vizinha. Deixa eu ver se melhora para você esse cenário. Lucas capítulo 4, versículo de número 1. Lucas capítulo 4, o versículo 1. Vamos começar pelo versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto, ao deserto, ao deserto, ao deserto. Adão e Eva estão no jardim, mas Jesus está no deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo naqueles dias, não comeu coisa alguma.
alguma, e terminados os dias ele teve fome. Bom, você já sabe a história. Ele foi tentado no corpo, na alma, no espírito, venceu nas 3 fases e saiu de lá vitorioso. Aonde ele foi provado? No deserto. Aonde nossos pais foram provados? No jardim. Os nossos pais caíram no jardim, Jesus venceu no deserto. Ora, então não é o lugar que me influencia, sou eu que influencio o lugar. Ora, Daniel está na Babilônia, a Babilônia está pegando fogo, meu filho. A Babilônia tem balada, a Babilônia tem fluxo, na Babilônia tem adega, na Babilônia tem narguile, na Babilônia tem uma série de coisas. Vê se Daniel está lá no meio, vê se Misael, Ananias e Azarias está lá no meio, vê se os bichinhos estão lá no ralabucho, no risca-faca, no bar do coxinha do Zé, vê se eles estão na biqueira do alemão. Não, está todo mundo firme. Tem gente dizendo se prostra, mas ele dizendo daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, estou decidido, eu tenho uma fé decidida. Aleluia. A minha e a tua decisão de ser íntegro, de ser leal, de ser fiel a Deus em lugares inapropriados ou na circunstância da vida, vai gerar desconforto em muita gente, porque vai ter gente que não vai querer mais andar com você, vai ter gente que não vai querer mais te abraçar, estar do teu lado. Por quê? Porque você é mais sério, porque você é mais duro, porque você talvez é um pouquinho mais radical. Mas olhe bem para mim aqui, eu prefiro ser um crente radical que quer ir morar no céu, do que ser esse crente liberal, frio, calculista, racional. Até para adorar tem que pagar, até para adorar tem que sentir, não sentir nada com ninguém, porque faz tempo que não tem intimidade com Deus. E porque não tem intimidade? Porque gasta tempo com o pecado, com as coisas desse mundo, vive tão distante do céu, que o relacionamento está opaco, está frio, e você não vai jogar essa culpa em cima do pregador. É congresso, o pregador vai pregar, eu vou pegar fogo. É ruim, hein, meu filho? Eu não vim aqui para tacar fogo em você, não. Vai arrumar a tua vida primeiro. É o teu altar que tem que estar bom, é a tua vida que tem que se converter, é você que tem que mudar. Eu não vim aqui tacar fogo em você, porque eu não tenho compromisso nenhum de pôr fogo em culto. Meu compromisso é pregar o evangelho, a palavra. É você que sabe como é que está o teu altar. Pastor, o que é que eu faço? Meu conselho para você: com toda a sinceridade do meu coração, é tempo da gente voltar ao primeiro amor. É tempo da gente voltar ao princípio de tudo. Vocês lembram que lá em Levítico 25, só para refrescar a sua memória, trabalha 6 dias, descanso 7? Lembra? Falei agora há pouco. Trabalha 6 anos, descanso 7, lembra? Acredite vocês que quando eles entraram na terra, a prometida, a abençoada, chegou no 7º dia, eles descansaram, mas no 7º ano, trabalharam. Trabalharam mais 6 anos e no 2º, 7º ano, trabalharam também. E no 3º, e no 4º, e no 5º. A Bíblia não diz isso, é a analogia dedutiva do pregador. Olhe para mim. Na minha analogia, penso eu, Deus pegando uma caneta e anotando: me deve 1 ano, me deve 2 anos, me deve 3 anos. Por que 70 anos de cativeiro? Porque dos 490 anos, dividido por 7, eles deviam 70 anos para Deus. Chegou a hora de pagar, bora para a Babilônia. Deus os entregou para quê? Pagar a dívida. 70 anos na Babilônia e agora quer cantar, mas não dá. Salmo 137.
verso 1, verso 2, verso 3. Junto aos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. Lembrando do quê? De Sião. Agora? Lembrando do quê? De Sião, de Jerusalém, do templo, do culto. Agora. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus, me ajuda. Presta atenção no que eu vou falar rasgado com você aqui, crente. Sua vida cristã não se resume no congresso do domingo, viu? O congresso vai encerrar aqui, mas o crente não encerrou não, tá? Próximo culto, você tem que estar na igreja, tá bom? Olha aí, olha aí, olha aí. No próximo culto, você tem que estar na igreja. Você não pode ser crente de congresso em congresso, não. Imagine Jesus buscar a igreja fora do congresso, tu fica. Próximo culto, esteja na igreja. Próximo momento de oração, consagração, esteja lá. Pastor, eu não tenho tempo. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe tanto que hoje Ele veio aqui só para te cobrar algumas coisinhas que tu está devendo. Sabe aquele culto que você deveria estar e não esteve? Deve um. Sabe aquele compromisso com o departamento que é para você estar e você faltou? E você sabe que era para você estar e poderia estar e não veio porque não quis? Deve 2. Sabe, cada trabalho na igreja que a gente faz de pouco caso e não quer fazer, deve 3. Deus está chamando gente de compromisso, de responsabilidade. Integridade não tem a ver só com caráter, não. Tem com responsabilidade, com envolvimento, com compromisso. Então a gente vai dando nó em Deus aqui e ali, e Deus só vai anotando, me deve 10, me deve 15, chega uma hora que Ele fecha a conta, passa a régua, está na hora de pagar, aí amanhã ou depois está eu e você todo enrolado com as coisas da vida, sem poder congregar, sem poder ouvir uma palavra, sem poder cultuar, e a saudade que dá do culto, saudade que dá do pastor, saudade que dá da igreja, saudade que dá de ouvir aquela palavra, saudade de ouvir o irmão João ler aquele texto todo errado, mas no dia que você podia, você reclamava, no dia que era para estar no culto você não via, quando via ainda dava palpite, quando estava no culto você marcava o horário para entrar e o horário para sair, chegava atrasado com o culto em andamento, mas se passasse do horário você era o primeiro a se levantar e ir embora para casa, porque você não suporta terminar o culto fora do horário. Pois é, aí Deus trouxe você aqui hoje para falar de perto, junto do teu coração, tete a tete, só não falou seu nome para mim ainda, basta Ele falar para revelar e chamar você pelo nome, porque mais revelado do que está nessa palavra, só dando o teu nome aqui, mas Ele não me deu o teu nome. Se eu fosse você, eu criava um pouco de juízo. Aqui é a casa de Deus, não é você que determina como que tem que ser, do jeito que tem que ser. Aqui você não vem para colocar regra, para ditar regra, você veio aqui porque tem doutrina, tem palavra, tem pastoreio, tem liderança. Entra pelo centro da vontade de Deus, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Vai cantar como? Nos salgueiros que no meio dela pendurava as nossas harpas. Só que o povo lá do cativeiro, os inimigos olhavam para eles e diziam para eles assim: canta o hino, canta. Olha o verso 3. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, eles disseram assim: se alegra aí. E dizia para nós assim: canta o hino. Canta aí um dos cânticos lá do Sião. Dá glória aí. Profetiza aí. Pula agora. Entra no remo e no fly agora. Ô irmão, por favor, tenha juízo. Não deixe as coisas ficar ruins. Peça a Deus misericórdia hoje. Faz um concerto com Deus hoje. Se converta novamente hoje. Melhore os seus caminhos hoje. Busque um reavivamento para a sua vida hoje. É tempo de buscar ao Senhor. Terminei aqui. Gostaria que você convidasse alguém do seu lado para orar. Mas antes de mais
da gente fazer essa oração, eu gostaria que você pedisse ao irmão do seu lado uma permissão. Olha só o que eu vou dizer, permissão, não é ação, é só uma permissão. Diga assim, ó, você me permite colocar a minha mão no seu ombro? É uma permissão. Você me permite colocar a minha mão no seu ombro? Mas já colocou, era para pedir só. Mas já que você conseguiu já colocar, isso significa que é de paz a tua vinda. Agora que você já conseguiu conquistar esse irmão, essa irmã, diga a ele ou a ela, eu vou orar por você. Mesmo eu precisando. Você ora por mim? Porque eu vou orar por você. E tudo que eu desejar a você virá em dobro para mim. Você tem coragem mesmo de orar por esse irmão? Por essa irmã? De verdade? Se esse irmão depender dessa oração aí hoje para receber um milagre, vai receber? Vai? Você vai orar mesmo com fé? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, neste momento nós ministramos aqui a tua palavra, nada mais, nada menos do que a tua palavra. O Senhor não precisa da instrumentalidade de um pregador, porque a tua palavra sozinha, ela é poderosa. E eu peço que o Senhor realize o efeito desejável pela qual a tua palavra foi enviada. Que haja curas no nosso meio nesta noite. Que haja restaurações. Que haja libertações. Que haja quebras de cadeias, de correntes. Muda os pensamentos deste homem. Mude os pensamentos desta mulher. Mude os pensamentos deste casal, Senhor. Entra dentro desta casa hoje. Restaura esta família hoje. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Converta o coração deste varão hoje. Converta o coração desta mulher hoje, Senhor. Livra-os da dor, do sofrimento, da queda, da perda. Os livra, Senhor, dos dias maus. Poupe-lhes do sofrimento. Que a tua palavra possa encontrar lugar. Esse coração não pode ser mais duro do que a tua palavra, porque ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Rompe com todas as barreiras. Libera uma unção de curas e de milagres pelo poder da tua palavra. Que haja quebrantamentos, arrependimentos, confissões e retornos verdadeiros, para que haja um reavivamento espiritual, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Oh Deus, nos traga de volta ao centro da tua vontade. Estabeleça teus propósitos em nossas vidas. Guardai, Senhor, as famílias que aqui se congregam nesta noite. Poupe esta casa, este lar, esta família das lágrimas, das dores, do sofrimento. Oh Espírito de Deus, mova os corações, restaura, cura, liberta, transforma, renova, aviva, para a glória do teu nome. Que a tua palavra produza em cada coração o efeito que só ela pode produzir. Eu os abençoo, Senhor,
com esta palavra que o Senhor nos dera para partilhá-la. Ela é tua, não é minha não. De mim mesmo nada tenho. É a tua palavra, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome.